Como todos os índios sonhamos, uma terra sem mal e Senhor, convertei-nos de todo pecado, do egoísmo que fere o amor. Povos novos de todas as raças, vamos juntos louvar o Senhor, e nos dá no almoço da graça, é de todos o Deus Salvador. Uma terra sem males queremos, mesa farta, partilha do pão, terra, casa, trabalho, família, onde brota o calor da união. Povos novos de todas as raças, vamos juntos louvar o Senhor, e nos dá no almoço a graça, é de todos o Deus Salvador. Bom dia, meu irmão, minha irmã, minha amiga e meu amigo. Há 26 dias estamos caminhando nos nossos exercícios quaresmais, as meditações da quaresma. Começamos com a Via Sacra, depois tivemos as 7 palavras de Jesus e hoje a quinta vez, o quinto dia em que a gente faz a meditação sobre as dores do nosso povo, as cruzes nossas de cada dia, à luz da cruz redentora de Jesus. A cruz de Jesus é o grito de Jesus, o grito de Deus e de muitas pessoas, dos seus discípulos, contra as cruzes e mortes impostas. O Evangelho, segundo São Lucas, nos ilumina nesse sentido. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama se espalhou por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume, no sábado, ele entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. E Jesus encontrou esta passagem: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres, enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, e para libertar os oprimidos, e para proclamar o ano da graça do Senhor. Em seguida, Jesus enrolou o livro, entregou-o ao ajudante, e ele começou a dizer a todos que estavam na sinagoga e tinham os olhos fixos nele: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Estamos diante do quadro em que Pilatos lava as mãos. As autoridades costumam muitas vezes lavar as mãos. Não só eles, nós também muitas vezes, né? A indiferença, o deixa para lá, não é comigo. Então vamos ouvir o depoimento hoje da Daniela Reis, que é ministra da Palavra, é ministra do batismo em nossa comunidade e trabalha na pastoral indigenista aqui da Arquidiocese de São Paulo, sobretudo ligada ao CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Eu sou Daniela, sou ministra da Palavra da Paróquia Nossa Senhora do Carmo e também sou da Pastoral Indigenista da Arquidiocese de São Paulo. Então, as populações originárias carregam, entre outras, a cruz do genocídio e usurpação de seus territórios e de tudo que é mais sagrado para eles. Mas eles carregam também a resistência. Segundo os dados do Relatório de Violência contra os Povos Indígenas de 2019, este relatório é um documento publicado anualmente pelo CIMI, pelo Conselho Indigenista Missionário. O que se vê no Brasil é a intensificação das expropriações das terras indígenas, invasão, grilagem, loteamentos, tudo isso de forma mais agressiva e rápida em todo o território nacional, de norte a sul. Somente em 2019 houve um aumento de 134% de casos relacionados a invasões, em comparação com os registrados em 2018.
Isso representa mais do que o dobro dos 109 casos registrados em 2018. Sobre o crime de violência contra a pessoa, houve um total de 277 casos. E ainda 135 assassinatos. Mato Grosso do Sul e Roraima seguem à frente desses números. Além dos crimes de omissão do poder público que geram mais mortes e violência. Esses dados, eles são de 2019. O de 2020 não saiu ainda, não foi publicado. Mas, diante da situação da pandemia, da realidade que estamos vivendo, dos noticiários que nós vemos, dos dados levantados por organizações como, por exemplo, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, sabemos que esse número será muito maior, que muito mais vidas indígenas foram ameaçadas. Tudo isso é incentivado por um governo que em suas promessas eleitorais não escondeu que ele não iria demarcar nem 1 centímetro de terra para indígenas e quilombolas. Que dizer dos órgãos federais que deveriam assistir os povos indígenas, mas que dão respaldo a ações criminosas como a exploração de minério, agropecuária, plantação de transgênicos e retirada ilegal de madeiras. E esses mesmos órgãos autorizam a entrada de grupos fundamentalistas nos territórios que deveriam ser protegidos, inclusive territórios de povos isolados, ainda levando a doença, o Covid-19, a esses territórios, a esses povos. Tudo isso em nome de um falso desenvolvimento. Milhares desses indígenas migram para cidades grandes em busca de uma oportunidade de sobrevivência, porque são expulsos dos seus territórios. E aí, nas periferias urbanas, lutam pelo acesso aos direitos básicos e também pelo direito básico de preservar a sua cultura. A luta em São Paulo é grande. A Pastoral Indigenista e o CIMI acompanham dezenas de povos das mais diversas etnias que vivem em várias regiões da capital e da Grande São Paulo e em várias realidades, desde favelas, conjuntos habitacionais, como é o caso do Real Parque, quanto em aldeias, como a aldeia multiétnica de Guarulhos e também as aldeias dos povos Guarani. Os Guarani-Mbiai, eles lutam pelo seu território, já tão reduzido historicamente, e que hoje é ameaçado pela especulação imobiliária, ali na região do Jaraguá, na Zona Oeste. A proposta por parte dos povos indígenas e daqueles que lutam pela preservação da vida é a criação de um cinturão verde para a preservação da Mata Atlântica e não a derrubada de árvores para a construção de mais empreendimentos que vai trazer lucro não para a população, mas para a grande construtora Tenda. E ainda, existe uma outra cruz que os povos originários carregam, que é a cruz da discriminação e do preconceito. Que tal a gente ir além das fake news, conhecer melhor a realidade dos indígenas, ao invés de reproduzir frases sem fundamento do tipo: muita terra para pouco índio, índio é preguiçoso, é preciso produzir, para que terras improdutivas? O convite é nos colocar em processo de aprendizagem, de escuta, o que o diferente, o que esses povos podem nos ensinar. Deixo com vocês a mensagem de Davi Kopenawa, um líder Yanomami que escreveu um livro chamado A Queda do Céu. E ele diz: a floresta está viva, só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os reis vão desaparecer debaixo da terra, o chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos chapiri, que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos, fugirão
para muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemias que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos que tanto os brancos quanto nós, todos nós morreremos. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar. Obrigado, Daniela, pelo seu testemunho. É tão bom uma comunidade que se abre, tem algumas pessoas dessa comunidade se abrindo para as realidades do diálogo, como pede a campanha da Fraternidade Ecumênica. Aqui tivemos a visita, de alguns anos atrás, do cacique Davi Guarani. E aqui na comunidade, o filho dele, pequenininho, trouxe na hora do Evangelho a Bíblia carregada por uma criança indígena. Depois, também a própria presença da Daniela nessa realidade faz a comunidade estar ligada a essas questões. Alguns 2, 3 anos atrás, eu estive junto com o padre Devair a noite inteira na ocupação que os indígenas fizeram na Secretaria da República, aqui na Paulista, uma noite inteira com os indígenas, lutando pelos seus direitos. Essa realidade não está distante. A Crisma Nossa, no programa de Crisma Nossa, consta uma visita, uma incursão, a gente chama assim, ali na realidade indígena. Estiveram algumas vezes lá no Jaraguá e também aqui, perto de Cumbica, em Guarulhos, nas aldeias indígenas. Eu queria terminar essa meditação sempre à luz da Palavra de Deus, como vimos no Evangelho. Jesus não se torna uma pessoa indiferente ao seu povo. Ele diz que o programa dele é estar com o povo, para a libertação. E também hoje, aqui nesse 5º dia de meditação sobre as cruzes e as mortes nossas de cada dia, lembrar que a morte de Jesus Cristo, mais uma vez, nós a enxergamos como preço que foi pago pela luta contra todas as mortes e cruzes impostas. E queria terminar com um pequeno trecho deste livro do Leonardo Boff, que nós estamos nos baseando nele, depois com a oração da campanha da fraternidade este ano. Cristo é a nossa paz, porque do que era dividido, ele fez uma unidade. Leonardo Boff, página 39. Pregar a cruz e a morte dentro dessa visão significa convocar pessoas para esse amor forte e revolucionário de identificação com os sofredores, para que nunca se sintam sós e abandonadas em suas tribulações. Como Cristo esteve do lado dessas pessoas, nós também estamos. Mas alertamos novamente, não devemos pregar a cruz e a morte de tal forma que sejam exaltadas por si mesmas. A situação dos servos sofredores não nos convida, em primeiro lugar, a contemplar, mas a ação libertadora. O que tem fome grita, quero viver, dá-me de comer. E nosso gesto é de solidariedade, atendendo e mobilizando pessoas para que se façam transformações tais que tornem impossível a fome e o abandono. Lembro aqui 2 palavras que o Alexandre, no seu testemunho, disse ontem: conhecer gente e encaminhar processos. É assim que nós assumimos a cruz de Cristo. Oração da campanha da fraternidade. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem, em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Na próxima semana, Semana Santa, domingo de Ramos, a missa com transmissão ao vivo, missa privativa, missa de Ramos. Segunda-feira, às 20 horas, ofício das trevas,
Depois, na terça-feira e na quarta-feira, mais 2 meditações, uma sobre o ofício de Nossa Senhora, quarta-feira, meditação sobre a paixão de Cristo, e depois, quinta, sexta, sábado e domingo, Tríduo Pascal, as celebrações privativas. Na quinta-feira, a ceia do Senhor às 20 horas, na sexta-feira, às 15 horas, a paixão de Jesus, sua morte, no sábado, às 18 horas, a vigília pascal, e domingo de Páscoa, às 8 horas da manhã, a missa de Páscoa da Ressurreição. Isso tudo será feito de uma forma virtual, online, e as celebrações serão privativas. Um bom dia e até domingo com a missa de Ramos. A paz e o bem. Pela terra sem males lutamos, de sorrisos, direitos iguais, na corrente infinita que almeja, vida plena de amor e de paz. Povos todos de todas as raças, vamos juntos louvar o Senhor, e nos dá no amor sua graça, é de todos o Deus Salvador. Jesus Cristo, profeta de sempre, nos dá força, coragem, valor, nos liberta de todos os males, faz a todos irmãos no amor. Povos todos de todas as raças,